A clínica da estenose mitral ela é bem rica, o enunciado ele te dá isso de modo muito mastigado, mas eu queria em destaque colocar esses 4 achados. Primeiro, é claro, se o átrio esquerdo ele aumenta, aquela fisiologia toda que eu já falei para vocês, com a hipertensão pulmonar o paciente pode ter um sintoma de dispneia, isso acontece em modos mais avançados. Hemoptise também, quando a hipertensão pulmonar é muito grande, ela vai causando todo aquele padrão de congestão, de hipertrofia e tudo mais, o paciente pode ter hemoptóicos, tá? Fibrilação atrial também é um achado comum da estenose mitral. Por quê? Quando o átrio ele vai crescendo muito, ele vai perdendo seu padrão de contratilidade normal. Então, você pode desenvolver uma fibrilação atrial. Então, é uma causa muito comum. Então, como é que pode cair na questão? Vai cair na questão assim, o paciente, às vezes ele não dá ausculta, né? Ele coloca assim, o paciente apresentando hemoptóicos, ele chega para você com uma hemiparesia. Aí no exame físico, ele coloca alguma coisa, ele tem um ruflar diastólico em foco mitral, provável diagnóstico. Provável diagnóstico é estenose mitral e como causa secundária uma FA causando um AVR, de repente, tá? E tromboembolismo também é um dos outros achados. Eu queria dar destaque em relação para vocês ao hemoptóicos e a correlação de fibrilação atrial e estenose mitral. Tá? Outra coisa, o que a gente vai ter no exame físico? Primeiro, aquilo que vocês estão vendo ali seria a face mitrale, o rubor malar, né? Vocês conseguem perceber como esse paciente está vermelhinho, tudo pelo represamento. Na ausculta, o que a gente vai ter na ausculta? Lembrando da parte introdutória, eu já falei, já citei aqui ao longo dessa nossa discussão de estenose mitral para vocês, a gente vai ter, na verdade, um ruflar diastólico. Como é que você vai ouvir esse ruflar diastólico? Você vai ouvir com a campânula, é um som de baixíssima frequência. Quem já viu uma estenose mitral na enfermaria sabe o quanto que é difícil se você não tem um ouvido tão treinado para ouvir esse sopro. E você vai conseguir ouvir com a campânula um som de baixa frequência, e ele é como se fosse um tremular de bandeira. A gente chama então ele de ruflar diastólico. Quais seriam os outros achados que a gente tem também? Então, a gente tem o estalido de abertura. O que seria o estalido de abertura? Como a pressão ali está muito grande, né, quando ela está abrindo e quando ela está fechando, obviamente, o estalido de abertura ele vai ser justamente isso. Por uma pressão muito grande, o estalido de abertura você consegue ouvir na sua ausculta. E o estalido de abertura tem uma coisa interessante que é a questão de prova. Quanto mais próximo da segunda bulha é o estalido de abertura, maior denota a gravidade da estenose mitral. Porque quanto mais perto ela está da segunda bulha, maior é a pressão que ela está sendo submetida, tá? Outra coisa importante que a gente também já falou lá na parte introdutória é que a gente pode ter um desdobramento da B2. A gente pode ter o componente P2 maior que A2 justamente pela hipertensão pulmonar, pela congestão venocapilar. Então lembra que a válvula aórtica ela é submetida a uma pressão muito maior do que a válvula pulmonar. Fisiologicamente, A2 é maior que P2, mas na estenose mitral a gente tem justamente esse inverso. Outra coisa que a gente tem também é o ruflar diastólico, que eu já falei, com o reforço pré-sistólico. O reforço pré-sistólico ele é dito o seguinte, a gente tem duas fases na verdade da diástole. A gente tem o enchimento, da parte de enchimento isovolumétrico, que quando é aquela primeira parte que a válvula abre e vai enchendo do átrio para o ventrículo, e depois a gente tem uma contração arterial vigorosa, é justamente aí que a gente consegue ouvir esse reforço pré-sistólico. E é claro que a B1 na estenose mitral ela vai ser hiperfonética, concorda? Por que a B1 vai ser hiperfonética? Mas você não falou que bulha é fechamento e o problema está justamente na abertura? Mas olha só, se eu não consigo abrir a válvula, eu represo muito sangue, meu átrio vai crescendo, até para eu fechar minha válvula, a pressão vai ser grande. Concorda? Então, justamente por isso, o fechamento, a B1, ela vai ser hiperfonética. Então, vamos ver essa questão aqui. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a correta. Letra A. Quanto mais próximo o estalido de abertura da B2, maior a gravidade da estenose mitral. Letra B. O aumento do átrio direito pode causar compressão extrínseca do nervo laringeal recorrente, causando a síndrome de Ottner. Letra C. O pulso em martelo d'água é típico da estenose mitral severa. Letra D. Na estenose mitral moderada grave, a B1 é hipofonética. Letra E. Degeneração mixomatosa da válvula mitral é a principal etiologia da estenose mitral. Então, olha só, a letra D, eu acabei de falar para vocês que na estenose mitral, a B1 ela é hiperfonética por conta justamente do gradil pressórico ao que ela é submetida. Tá? Na letra B, que eu estou falando aqui para vocês que o aumento do átrio direito leva a síndrome de Ottner. Na verdade, a síndrome de Ottner é secundária ao aumento do átrio esquerdo. A gente pode
correlacionar ela com estenose mitral. A síndrome de Oettingen, na verdade, o átrio esquerdo ele se aumenta, se hipertrofia por conta da íntima relação. A gente consegue ver em alguns casos que o paciente tem a compressão do nervo laríngeo recorrente e isso causa rouquidão. Então caiu no enunciado para você um ruflar diastólico, uma hemoptise ou uma rouquidão, a gente correlaciona aí com estenose mitral. Na letra C, vamos seguir aqui, o pulso e martelo d'água é típico da estenose mitral severa. A gente vai ver que o pulso e martelo d'água é típico de uma outra patologia, de uma outra valvulopatia. O pulso e martelo d'água é a mesma coisa que o pulso de Corrigan. A gente encontra ele onde? Vocês lembram? É justamente na insuficiência aórtica. A gente vai falar mais adiante. Na letra E, a gente tem que a etiologia da estenose mitral, a principal seria a degeneração mixomatosa. Não, a gente viu no começo da aula que a principal etiologia em nosso meio é justamente a febre reumática. A resposta é justamente a letra A, que a gente acabou de explicar para vocês, que quanto mais próximo a saída de abertura de B2, maior a gravidade da estenose mitral por conta do gradil pressórico, justamente por conta disso. Então essa questão também é muito batida, essa questão volta e meia cai e já caiu na prova aí para vocês, tá?